Após um diagnóstico de hipertensão, muitas dúvidas surgem. O que eu devo fazer? Existe alguma coisa que eu devo fazer? Então é por isso que eu trago esse vídeo hoje. Eu sou a Vivi, biomédica e mestre em fisiologia humana, e hoje nós vamos falar sobre alimentos que os hipertensos, quem tem pressão alta, deve ficar longe o máximo possível. Fica comigo nesse vídeo para saber um pouco mais sobre esse assunto. Para eu poder falar para vocês sobre os alimentos que o hipertenso deve ficar longe, inicialmente eu devo trazer rapidamente, brevemente, o que é a hipertensão. Deve estar aparecendo aqui os valores das novas diretrizes sobre a hipertensão. Então, esses valores, eles geram uma classificação do grau de hipertensão, ou se a pessoa é pré-hipertensa, tudo isso baseado nesses valores que estão aparecendo aqui na telinha para vocês. Lembrando que o diagnóstico de hipertensão não é feito com apenas uma análise de pressão, né? Nós chamamos de aferir a pressão. Então não é porque você teve um pico de pressão alta em um dia qualquer que você é hipertenso, tá? A nossa pressão, ela oscila durante o dia, oscila nas diferentes situações que nós passamos diariamente, então não é apenas um pico de pressão alta que vai diagnosticá-lo com hipertensão. E a hipertensão, ela é um quadro que pode ser prevenido e também curado, mas é aí que você se engana se você pensou que a cura vem através dos remédios que controlam a sua pressão. Não, o remédio que controla a sua pressão, ele vai fazer exatamente isso que eu acabei de falar, né? Ele vai apenas controlar a sua pressão para ela não oscilar tanto, para ela não se elevar tanto durante o dia e assim lhe causar sintomas. Ele está tratando o sintoma, mas não a causa. A causa da hipertensão, ela está ligada muito aos nossos hábitos. Então, para você curar a sua hipertensão, que pode sim ser curada, ela pode ser curada através da mudança nos hábitos alimentares, nos hábitos que vão afetar a qualidade da sua vida. E isso vai muito além do que tomar apenas um remédio. E aí, claro, alguns já devem estar pensando, mas Vivi, mudar de vida é tão difícil. Me poupe, se poupe, nos poupe. Você deve sim querer mudar se principalmente você sabe que as mudanças nos seus hábitos vão lhe dar uma qualidade melhor de vida e assim até curar, lhe deixar livre de alguns remédios. E para te ajudar nisso, nessas escolhas, aqui agora eu vou trazer alguns alimentos que você que é hipertenso deve ficar longe, principalmente enquanto for hipertenso. Como primeiro alimento que o hipertenso deve ficar longe, eu quero trazer aqui o sal, né, minha gente? Vamos e viemos, o sal ele deve ser mínimo e praticamente inexistente na vida de um hipertenso. Porque não adianta você estar tomando o seu remédio para controlar a pressão e exagerar nas quantidades de sal nos seus alimentos. E claro, trocar o sal, aquele sal refinado, por outros tipos de sal que são mais saudáveis. E adicionar, claro, temperos naturais à sua alimentação. Assim, além deles trazerem benefícios por serem temperos naturais, eles vão ajudar a dar um sabor para a comida e assim, quem sabe você até nem nota a diferença da falta de sal naquele alimento. Como segundo alimento aqui, eu já quero trazer o gengibre. O gengibre ele possui ação anti-inflamatória, ele é um ótimo alimento, principalmente traz benefícios para quem tem dor de garganta, alguma inflamação na garganta, né? Ficar mastigando o gengibre, porém, para pessoas hipertensas, ele deve ser consumido com cautela. Na verdade, ele nem deve ser consumido, visto que ele é estimulante. Por ser estimulante, ele automaticamente estimula o metabolismo e estimulando o metabolismo vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial. Então, se você é hipertenso, você não deve consumir esses alimentos que elevam a pressão arterial. E um outro alimento também, já juntando com o gengibre, é a questão da canela. Canela também faz muito bem, tem inúmeras propriedades medicinais, naturais e nos ajudam a ter
uma saúde, traz benefícios para o nosso organismo, porém, para hipertensos, já que ela é termogênica, ela também estimula o metabolismo, aumenta a temperatura corporal, mas para os hipertensos ela não faz bem. Novamente, enquanto você for hipertenso, enquanto você estiver tomando seu remedinho de pressão alta para regular a sua pressão alta, você não deve consumir esse tipo de alimento. E outros alimentos também que nós sabemos que são ativadores do metabolismo. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Nós estamos agora também na época do verão, então muitas pessoas buscam o emagrecimento, principalmente nessa época, e com isso tomam, né? Começam a ingerir suplementos que ativam o metabolismo. Então, até mesmo esses suplementos que ativam o metabolismo, qualquer alimento, qualquer suplemento que você for consumir e ele ativa o metabolismo, para você hipertenso, isso deve ser consumido com cautela ou, se possível, não entre em contato com esses tipos de alimentos. Então vamos para outros alimentos que o hipertenso deve ficar longe. Alimentos instantâneos, né? Nós estamos na época de pouco tempo, né? Nós vemos as pessoas reclamando por falta de tempo. Nós também estamos na falta de tempo para preparar o nosso próprio alimento. E muitas vezes nós acabamos indo para os alimentos instantâneos, os alimentos que já vêm pré-prontos e nós só finalizamos eles, vamos dizer assim. Esses alimentos, eles costumam ter muitos condimentos, costumam ter excesso de sal e muitas substâncias que são ruins para o nosso organismo. Lógico, a longo prazo. Principalmente aí os macarrões instantâneos, né? Acho que esse é um alimento que normalmente nós consumimos. É rápido, é prático, é bom, mas não é saudável. Então, se não é saudável para quem possui um certo grau de saúde normal, imagina para quem já tem um quadro clínico instalado como a hipertensão. E dentro desses alimentos instantâneos também quero chamar a atenção para os embutidos, né? Os embutidos, esses alimentos também são muito processados e acabam contendo aí uma boa quantidade de sal e de conservantes, né? Dessas substâncias que a longo prazo não farão bem para o organismo, especialmente se forem consumidos em excesso e para pacientes que possuam a hipertensão. E não é porque o alimento é doce que ele faz bem para os hipertensos, né? Muitas pessoas diagnosticadas com hipertensão acabam deixando o sal de lado, mas começam a consumir muitos alimentos doces. Claro que isso já pode interferir num outro ponto, que é facilitando o desenvolvimento do diabetes, mas ainda relacionado com a hipertensão, vários alimentos que são doces, como bolachas, elas também possuem um teor de sódio. Alguns bolos também, fora os conservantes que também vão modificar aí, fazer uma alteração na pressão arterial do paciente. E se esse já é acometido pela hipertensão, piora ainda esse quadro. Então, opte por alimentos saudáveis. Mas, Vivi, eu nunca mais vou poder comer essas coisas que eu gosto? Não, né? Não vamos ser radicais ao ponto de dizer que nunca mais você vai comer. Mas você deve lembrar que se você é hipertenso, você está em um quadro onde o seu organismo não está normal. A hipertensão, embora afete milhares de pessoas, ela não é um quadro normal. Ela não é fisiológica. Então você deve tratar a causa para possivelmente curar esse quadro e ficar livre também do remédio da pressão. Não é porque você está utilizando o remédio da pressão que você precisa ficar até o resto da sua vida preso a ele. Porém, se você estiver fazendo o tratamento da hipertensão, você não está mudando os seus hábitos alimentares, você não está fazendo exercícios físicos, você não está melhorando a sua qualidade de vida e do nada você resolve parar de tomar esse remédio, isso só vai piorar o seu quadro. Você precisa tratar a causa para conseguir realmente tratar esse quadro. Algumas vezes é necessário a ajuda do remédio e esse medicamento ele deve ser tomado até que o quadro seja revertido. Algumas pessoas vão conseguir reverter, outras pessoas não. Eu espero que esse vídeo tenha ficado interessante, eu espero ter ajudado
a sanar as dúvidas, principalmente de você, hipertenso, que está meio perdido, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Claro que existem outros alimentos que você deve estar atento para não consumi-los. Você está cuidando da sua saúde, está mudando seus hábitos, principalmente os alimentares, para conseguir controlar esse quadro de hipertensão? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Fiquem bem e até a próxima!